Virtuais, boa tarde, são 3 horas e 7 minutos em Fortaleza. Deixa eu contar aqui, já foram 7 horas de transmissão ao vivo, a gente vai até 8 horas da noite. Quem vai fazer o encerramento vai ser o nosso professor Antônio José. Agora há pouco eu anunciei que a sua apostila vai ser um dos brindes que a gente vai sortear ou divulgar os sorteados na quarta-feira no Campus Show, vai estar lá eu e Daniel Mascarenhas. Lembrando a vocês que eu falei Antônio José, porque quando eu estou aqui empolgado na inflamação da coisa, eu falo um pouquinho rápido, falei Flávio José, não é Antônio José, tá bom? Então, tio Antônio José vai estar conosco aqui logo mais às 7 da noite. Claro que o professor Saturno Filho vai antecipar, dando para vocês dicas de função do primeiro grau. Alunos do segundo ano, do tio Cancão, do tio Micael Maciel, fiquem ligados porque já tivemos hoje análise combinatória, aliás, vamos ter hoje combinatória com o professor Robson Silva, vai dar aqui um show de combinatória, e depois Antônio José vai estar com vocês também, dando aula de geometria espacial. Então, para quem é do segundo ano, vamos ter ainda hoje análise combinatória e vamos ter ainda hoje geometria espacial. Tudo bem? Então, para você concorrer a brindes da Turma K, tem promo no Insta da Turma K, vai lá, Turma_K, escolhe lá um dos 12 professores que estão no evento, escolhe os mais bonitos, dá sequência, começa por mim, depois vai para os outros, e marca lá 3 pessoas nos seus comentários. Pode fazer isso quantas vezes você quiser. E a relação dos premiados. Vamos ter 12 camisas da Turma K sorteadas para vocês. Quando for quarta-feira, com os sorteados, a gente vai depois entrar em contato para ver o tamanho de camisa, para saber qual é a área, porque cada área do conhecimento, matemática, natureza, linguagens humanas, tem uma cor personalizada da Turma K. Tudo bem? E o bom é que, para quem é de Fortaleza, esse direito à camisa vai lhe dar direito também a entrar no evento lançamento da Turma K, uma apresentação presencial para vocês, tá bom? Então vai ser muito bacana a apresentação ao vivo para você lá curtir toda a galera da Turma K, para você ver o que é de fato uma turma que está unida e empenhada em te passar ensino de qualidade para que você tenha sucesso no vestibular do Enem, em concurso, enfim. Todos os seus desafios da educação, você se sentir apoiado aqui nos braços da Turma K. E por falar em Turma K, em turma de união, em turma com afinco, o professor Lucas Araújo, eu vou poder dizer que ele está tudo bem com ele, porque ele já fez exame negativo mesmo, mas até ontem de madrugada, ele estava com suspeita de estar com a gripe dos porquinhos. De manhãzinha cedo, não, você está com a gripe dos humanos mesmo, então pode vir. Ele estava proibido vir até aqui em casa hoje, aqui no Campus Estúdio, mas ele está liberado. Ele não é um porquinho, tá? Ele é um homenzinho, então ele vai estar conosco agora. Vem pra cá, vem cá. Vem cá. Você tinha vindo, mesmo que fosse com um porquinho? Eu gosto tanto desse pessoal, né? O Alval, o Cajão, né? Eu, inclusive, queria compartilhar os genes deles. Eu amigo dos porquinhos, eu estaria aqui com certeza. Né? Aí, Lucas, sério, eu estou há 2 semanas gripado, cara. Aí eu vou ao médico, aí o médico vai, tipo assim, hoje é sábado. É só um exemplo, hoje é sábado. Aí eu vou ao médico à tarde, né? Ele me dá só do médico para hoje e amanhã. Professor, a médica diz assim, rapaz, eu tô bonzinho. Vai dar uma, quando chegar lá, piora 100%. Aí aconteceu o quê? Eu dei aula faltei segunda e aula terça. Faltei 4 e aula quinta. Falta sexta de novo. Assim foi. Ainda bem que hoje aqui eu estou contando com 12 grandes amigos, então eu só dei uma aula até agora, que o Daniel Mascarenhas não pode vir, o Daniel Mascarenhas, só dei essa aula também. Então, eles vão dar a aula, eu vou aqui descansar minha voz, daqui a pouco eu volto, porque para assumir agora o comando do nosso Um Dia de Cão, o maior evento virtual da matemática em 2018, não tem igual, procure. Não tem igual. Pode até ter no tempo, mas tem na qualidade. Tá? Então agora vamos aqui com as questões do meu amigo Lucas. O assunto está aqui, proporcionalidade. Tem questão aqui que daria uma bela aula interdisciplinar, não é, Lucas? Essa questão aqui, a primeira, logo que fala aqui das usinas hidrelétricas, daria uma aula espetacular e interdisciplinar. Vamos pensar nisso, viu? Aliás, abraço ao meu amigo Júnior Bill, ou Bill Pinheiro, que eu conheço desde 1998. A gente dava aula no Ipu, viajava para o Ipu, eu
Ele, tio Saturno, tio Webster, tio Hélio Paiva, então era um grupo muito fantástico. E o Júnior Bill está conosco na Tomacá, ele vai estrear em breve com o professor Rocha Júnior e o professor Suderlan Freire, viu? Então vamos estar aqui os três numa aula interdisciplinar. Lucas, você está hoje aqui emprestado da física, né? Com um assunto que é muito útil à física, nós já falamos sobre isso em outras ocasiões, né, Lucas? Proporcionalidade mata muitas questões de física. Então é com você, meu querido. Daqui a pouco eu volto para dizer a você o que vai ter sábado que vem na Overdose de História. Daqui a pouco a gente volta. Os amores, uma ótima tarde, né? Primeiramente, como eu sempre costumo dizer, negócio fácil é física, né? Mas hoje estamos aqui para lhe mostrar que outra coisa fácil também é matemática. Tio Cancão acabou de lhe falar sobre proporcionalidade. Professor, esse assunto, ele é muito recorrente no Enem? Meus amigos, demais, certo? Eu me atrevo a dizer, isso daí eu posso pegar até com o gancho do Claudiano, que é um cara que é muito antenado com o Enem, que proporcionalidade é um assunto que corresponde a quase 60% da prova, certo? Isso daí eu falo de matemática e naturezas de modo geral. Então o assunto razão, proporção e regra de 3, simples e composta, que juntas formam proporcionalidade, engloba em torno de 60% da prova do Enem, certo? Então assim, hoje, primeiramente, você vai ter uma noção do que é razão. Vou pedir aqui à produção que me empreste os instrumentos de tortura, certo? No caso, os pincéisinhos, para poder começar a judiar de você. Professor, primeira coisa, o que é que eu tenho que saber sobre razão? O que seria razão? Meus bebês, pegando o gancho da matemática, quando você falar de razão, razão pode ser definida do seguinte modo. Imagine dois números A e B, certo? Você tem o número A e você tem o número B. Ambos pertencem ao conjunto dos números reais, onde o número B obrigatoriamente tem que ser diferente de zero. Beleza? Então você tem dois números A e B, pertencentes ao conjunto dos reais, onde o número B tem que ser diferente de zero. Professor, como é que eu posso escrever esses dois números numa razão? De qual maneira eu posso fazer isso? Filhinho, para você colocar dois números numa razão, basta que você faça uma divisão ou uma fração. E desse modo aqui, você pode fazer também a seguinte leitura. Você pode dizer, nesse caso, que A está para B. A está para B. Professor, só isso daí é razão? Apenas, certo? Então, razão nada mais é do que a divisão entre dois números. Tranquilinho? Então, você tem dois numerozinhos, ambos pertencem ao conjunto dos reais, e o número B tem que ser diferente de zero. Você pergunta, por que é que não pode ser zero, B? Me diga uma coisa, no denominador, pode ter zero? Você pode dividir alguma coisa para zero? Não, não pode, né? Porque se o denominador, fosse zero, você diria o quê? Que não possui solução. Então, o denominador ele tem que ser obrigatoriamente diferente de zero. Então, a condição de existência, o B, nosso denominador, diferente de zero. Então, isso aqui é razão. Professor, o que seria proporção? Proporção, filhinho, é apenas a igualdade entre duas razões. Então, por exemplo, se a razão vai ser a divisão entre A e B, a proporção vai ser a igualdade entre razões. Igualdade entre razões. Então aqui eu lhe dei os números A e B. Agora imagine se eu lhe desse A, B, C e D. Se eu tiver a razão A e B igual à razão C e D, eu tenho uma proporção. Professor, por que mesmo, hein? Porque eu tenho a igualdade entre duas razões. Então, tendo igualdade entre razões, você tem proporção. Professor, e quando aparece proporção
O que é que eu faço mesmo, hein? Meios pelos extremos. Então, eu posso dizer para você também que A vezes D é igual a C vezes D. Tranquilinho? Então, isso aqui é o que você vai ter de proporção. Aí você pode pensar, professor, eu já ouvi falar muito e tem uma coisa que sempre me persegue, que são grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Quando é que isso vai acontecer? Quando é que uma grandeza vai ser diretamente proporcional ou vai ser inversa em relação à outra? Meu querido, sempre que você tiver uma grandeza diretamente proporcional, matematicamente ela vai ser expressa por uma divisão. Grandezas diretamente proporcionais, matematicamente sempre são expressas por divisões. Professor, e grandezas inversamente proporcionais são expressas de que maneira? Grandezas inversamente proporcionais são expressas através de produtos. Tranquilinho? Então, nessa razão aqui, eu poderia aqui dizer a você que A é diretamente proporcional a B. Ou seja, se você aumentar o valor de A, você também aumenta o valor de B. Se você diminui o valor de A, você também diminui o valor de B. Tranquilinho? Indo lá para o nosso campozinho da física, por exemplo, quando é que você vai ter uma grandeza diretamente proporcional e uma grandeza inversa? Vamos pegar, por exemplo, o assunto de potência, que nós trabalhamos há alguns encontros atrás, né, naquela menorzinha bacana de física. Professor, o senhor havia me dito que potência era igual a uma quantidade de energia produzida por uma fonte durante certo intervalo de tempo. Não foi o senhor me falou? Que potência seria igual a uma quantidade de energia produzida por uma fonte durante um certo intervalo de tempo. E como é que eu posso relacionar, por exemplo, potência com energia e tempo? Meu filho, um bom equipamento é aquele que fornece para você muita energia em pouco tempo ou que lhe fornece pouca energia em muito tempo? Eu acho que um bom equipamento é aquele que vai exigir de você um consumo de energia menor e que pode funcionar por maior quantidade de tempo. Isso daí acontece muito, por exemplo, com a questão das lâmpadas. Qual lâmpada você deve escolher para colocar na sua casa? Professor, como assim a lâmpada? Quer dizer que eu posso fazer uma relação matemática para descobrir qual lâmpada eu devo utilizar? Pode, porque entenda bem, algumas lâmpadas sugam muita energia até se estabilizar para permanecer ligado. Outras não. Outras sugam uma certa quantidade de energia e depois se estabilizam durante um longo intervalo de tempo. Então, por exemplo, a lâmpada fluorescente, né? Ela consome muita energia se ela for ligada várias e várias vezes. Agora, se você ligar a lâmpadazinha lá e deixar ela absorver a quantidade de energia necessária, o consumo dela a longo prazo é bem menor do que uma lâmpada comum. A lâmpadazinha que você faz por rosca, né? E rosca é coisa que muita gente entende, né? Então, professor, a lâmpadazinha fluorescente, eu vou utilizar ela por muito tempo. Então, depois que ela estabilizar, eu não vou ter mais dor de cabeça com o consumo de energia. De modo algum. Esse riso aqui aparece porque vocês não têm noção de como é os bastidores aqui, né? Então, realmente é uma missão um pouco complicada, não ouvir das coisas. Mas, seguindo, né? Então, entenda. A relação entre potência, energia e tempo também pode ser explicada por essa questão de proporcionalidade, né? Quanto maior for a energia fornecida, maior vai ser a minha potência. Tranquilinho? Meus queridos, sem mais delongas, vamos ver o que é que nossa primeira questãozinha faz, né? Vou pedir aqui a produção, com fio, certo? Que libere aqui o tablete e o cancão, para a gente poder começar a trabalhar. Com licença. Nossa primeira questão fala o seguinte. Questãozinha 1, acompanhe comigo. Muitas usinas hidroelétricas estão situadas em barragens. As características de algumas das grandes represas e usinas brasileiras
estão apresentadas no quadro a seguir. A razão entre a área da região alagada por uma represa, e a potência produzida pela usina nela instalada é uma das formas de estimar a relação entre o dano e o benefício trazidos por um projeto hidroelétrico. A partir dos dados apresentados no quadro, o projeto que mais onerou o ambiente em termos de área alagada por potência foi dito. Meus queridos, se você reparar o quadro, ele traz a usina de Tucuruí, a usina de Sobradinho, a usina de Itaipu, certo? A mais importante, a usina de Ilha Solteira e a usina de Furnas. Tranquilinho? E a questão fala para você o seguinte, ó, que a razão entre a área da região alagada por uma represa e a potência produzida é uma das formas de estimar a relação entre o dano e o benefício causado pela usina. Então, eu acabei de lhe dizer o seguinte, ó, em termos físicos, o que é mais interessante? Que você consuma menos energia, não é isso? Durante um longo intervalo de tempo. Para que você tenha o quê? Uma certa potência. Nesse caso aqui, o que é que você está trabalhando? A área alagada, ou seja, a área que a represa vai ter que ocupar para produzir energia. E depois, você tem a potência produzida. O que é mais interessante em termos ambientais é que você tenha uma área alagada menor e tenha uma produção de potência energética maior. Não é isso? Então, a maneira mais top, digamos assim, de se ter uma usina seria o quê? Você ter uma pequena área alagada, mas conseguir produzir uma grande quantidade de energia. Como eu sempre costumo dizer, seja uma pessoa organizada. Vamos colocar aqui o que é que a questão nos fornece de dados. Deixa eu pegar aqui o apagador. Vamos lá. Apagando aqui. A questão fala para você que a razão entre a área da região alagada, área da região alagada, e a potência produzida, determina para você a relação entre dano e benefício do projeto hidrelétrico. Tranquilinho? Aí aparece uma palavra que deu o diferencial do Enem, que pode confundir você. Professor, que cargas d'água seria oneroso? Pelo amor de Deus, o que é onerar? Eu vou pedir ajuda para os amigos da turma K de Linguagens, mas se eu ainda estiver sabendo coisa de português, eu acho que onerar significa prejudicar, sobrecarregar, certo? Então, o termo onerar vem de sobrecarga. No caso, ele quer saber de você qual é a usina que ocupou uma maior área e que produziu, para tamanho de área, menor potência. Meu bebê, então é uma questão, formato Enem, que você, ao se deparar, pode dizer, é uma questão difícil. Mas não é difícil. Por quê? Além de coisa fácil de física, matemática também é fácil. Né? Então é uma questão que você apenas precisa comparar os dados da tabela. Olhe para a usina de Tucuruí. Ela tem uma área alagada de 2.430 km². Tranquilinho? Em contrapartida, ela gera uma potência de 4.240 megawatts. Ou seja, ela gera quase o dobro de potência em relação à área alagada. Tranquilinho? Olhe para a usina de Sobradinho. Ela como eu posso dizer? Perdão. Ela ocupa uma área alagada de 4.214 km². Porém, gera uma potência apenas de 1.050 megawatts. Então, em termos de dano e benefício, a usina de Sobradinho, até o momento,
causa bem mais dano ambiental, porque ocupa uma área bem maior, e devolve bem menos benefícios. No caso, produz pouca energia elétrica. Olhe para a usina de Itaipu. Ela ocupa uma área alagada de 1.350 km², mas gera uma energia de 12.600 megawatts. Então ela gera muita energia em relação à área alagada. A usina de Ilha Solteira, ela alaga uma área de 1.077 km², mas gera uma potência de 3.230. Ou seja, ela gera uma potência que é mais do que o dobro de ela alagada. E por último, a usina de Furnas, que alaga uma área de 1.450 km², mas gera uma potência também de 1.312. Professor, megawatts, né? E agora, qual seria o item que eu marcaria? Meu querido, olha aqui. A questão pergunta para você qual é a usina que, utilizando a razão entre a área da região e a potência produzida, causa o pior dano ao ambiente. Analise aqui, ó. A usina de Sobradinho, ela ocupa uma área de 4.214 km². Mas, em contrapartida, ela gera uma potência muito pequena, de 1.050 watts. Utilizando aqui o auxílio da matemática, eu creio que isso daqui dê aproximadamente 4,01. Dá um valor quebrado. Vou pedir aqui que o suporte olhe na calculadora, porque isso aqui dá um número quebrado, mas acho que 4,01. Certo? Aproximadamente 4,01 seria a razão entre área da região e potência produzida. Lembrando, esse valor simboliza o quê? O dano que a usina vai causar no ambiente. A outra usina que poderia causar confusão em você seria Furnas, né? Porque ela alaga uma quantidade aqui de 1.450, mas gera uma potência de 1.312. Então também é baixo, né? Mas fazendo a razão 1.450 por 1.312, você percebe que o valor aqui dá aproximadamente o quê? 1,5? Né? Então o valor aqui dá aproximadamente 1,5 em termos de dano. Então, professor, eu estou vendo que a usina de Sobradinho, ela causa um dano bem maior do que a usina de Furnas, certo? Então, nesse caso aqui, nem precisar, lá no seu Enem, haja visto que o que você tem que, como principal concorrente do Enem, é o seu tempo, você não pode perder tempo. Um tipo de questão essa aqui, você só de olhar para os dados já sabia. A usina de Sobradinho, ela alaga uma área muito grande, em contrapartida, gera uma potência elétrica muito pequena. Então, a resposta correta da nossa questão, ou seja, o projeto que mais onerou o ambiente, e onerar significa danificar, prejudicar, sobrecarregar, é a usina de Sobradinho, certo? No caso, o item E. Então, nossa primeira questãozinha seria o item E. Aí, meus bebês, vale uma observaçãozinha importante, né? O assunto de usinas hidrelétricas, não só de usina, mas assunto de energia de um modo geral, é um assunto muito recorrente, né? Então, repare que essa questão aqui, ela tanto poderia servir, como o Cancão falou, né? Para proporcionalidade, que é o que a gente tem de utilizar aqui, que é matemática, mas também poderia ser uma questão física e também ser uma questão de geografia. Uma questão que envolveria a parte de naturezas e também a parte de humanas, não é isso? No caso de geografia, o que é que você teria para falar, né? Os danos ambientais que as usinas causam. Então, em termos de matemática, nossa primeira questãozinha aqui nos mostra os números, né? Ela expressa os números que vai justificar para você o porquê que a usina de Sobradinho ela onera mais o ambiente do que a usina de Furnas. Então, a primeira questãozinha, o item é tranquilinho.
Meus bebês, nossa segunda questão, né? Lucas, eu vou comentar aqui quando você vai vendo aí Diga aí. a turma aí com o nosso material. Vamos aqui ver como é que tá aqui o pessoal no YouTube, viu, cara? Eu queria dizer a vocês que a turma K, tem um turma K, mas eu acho que vai ser muito em breve, vai ser a turma do alfabeto inteiro. Poderia ser turma L, como falou aqui o meu querido, cadê ele, rapaz? Ele falou aqui assim, o Isaac Dantas, era para ser turma L, não, mas é turma L também. Ó, é turma C de Clau Clau, é turma R de Robson, é turma K de Cantão, todos aqui formam mais a turma, e é para vocês. A gente prepara com todo carinho, estamos aqui no sábado o dia inteiro, né? É muito difícil preparar toda essa parafernália para vocês, mas é com muito carinho. Então, Isaac Dantas, seu desejo é uma ordem. A turma é L de Lucas, sim. E o Lucas está sempre conosco aqui. E ele está mostrando para vocês hoje que coisa fácil é também a matemática. Bom, teve aqui um debate aqui em relação à sua camisa, viu? Sim. Alguns eram assim, tira, outros disseram põe. Mas não é em relação à sua beleza física, não. É em relação ao time do Fortaleza, né? Então temos aqui torcedores do Fortaleza, que estavam achando você lindo. Outros preferindo essa camisa um pouco mais alvinegra, né? Mas a turma K não tem time. Nosso time é o time do seu sucesso. Então, para poder comandar o restante aí das próximas questões de razão e proporção, tem Lucas Araújo. Daqui a pouquinho, uma aula muito esperada. Aliás, eles trouxeram o Robson para a turma K. Ex-alunos dele disseram assim, então, se o Robson for para turma K, eu vou assinar e conseguir para você 1.000 seguidores. Eu falei, não, o cara já é bom. E com essa coisa, mas aí então, com certeza, o Robson vai turma K, e ele está conosco na física. Só que, como a turma de matemática não pôde hoje estar em peso conosco, eu peguei 6 professores em empréstimos da física. Você, é o Robson, é o Clau Clau, é o Saturno. Vamos lá, Lucas, continuando. Só Klaus à parte, né? A nossa segunda questão, também questão formato ali. Aliás, nossas 3 questõezinhas que eu separei, as 4 questões, perdão, todas são formato Enem. E eu trouxe propositalmente para você entender o seguinte. Algumas questões você se depara com enunciados longos, e pensa assim, meu irmão, que negócio difícil. Cara, não pode ser difícil porque é matemática, é coisa fácil. Mas além de ser fácil, são questões que você percebe que mesmo que tenha um texto longo, um enunciado longo, são questões de resoluções curtas, resoluções rápidas, certo? Ou seja, são as questões em que você tem que fazer em pouco tempo para economizar tempo para as questões difíceis. Então, sem mais delongas, segunda questãozinha fala o seguinte. Cerca de 20 milhões de brasileiros vivem na região coberta pela Caatinga, em quase 800 mil quilômetros quadrados de área. Quando não chove, o homem do sertão precisa... Quando não chove, o homem do sertão e sua família precisam caminhar quilômetros em busca da água dos açudes. A irregularidade climática é um dos fatores que mais interferem na vida do sertanejo. Segundo este levantamento, a densidade demográfica da região coberta pela Caatinga em habitantes por quilômetros quadrados é de... Vamos para a questão, vamos lá. Apagando aqui. Professor, o que é que essa questão me fornece de ferramentas? Quais são os dados da questão? Mais baixo. Vamos lá. Os dados da questão. O que é que a questão me fornece de ferramentas? Primeiro, né? Ele me disse que uma quantidade de brasileiros vive na região coberta pela Caatinga. Então, a quantidade de brasileiros, de quê? Que de quantidade? A quantidade é 20 milhões. Professor, 20 milhões. Milhões são quantos zeros mesmo, hein? 6, né? Então, 20 milhões, eu posso dizer para você que é o quê? 20 vezes 10 elevado a 6, não é isso? Habitantes. Fora isso, a questão fala para você o seguinte, que
cobre uma área de quase 800 mil quilômetros quadrados. Não é isso? Então, você tem uma área coberta de 800 mil quilômetros quadrados. E ele pergunta aqui, ó, segundo este levantamento, a densidade demográfica da região coberta pela Caatinga em habitantes por quilômetro quadrado vai ser de, meu bebê, repare, mesmo que você não tivesse uma noção do que fazer na questão, a própria questão já lhe dá a resposta, já lhe dá qual seria a fórmula para você utilizar. Ela te pede, ó, qual vai ser a densidade demográfica, ela diz em habitantes por quilômetros quadrados. O que é que você tem que fazer? Uma razão. No caso, uma razão entre o quê? Entre o número de habitantes e a área coberta pela Caatinga. Não é isso? Então, para você obter a densidade demográfica, era só você fazer o quê? Uma razão entre a quantidade de habitantes e a área coberta. E a área coberta pela região da Caatinga. Não é assim? Logo, nós teríamos o quê, né? Jogando valores na questão, você teria 20 milhões de habitantes, escrevendo os zerinhos aqui bonitinhos, né? Você teria os 20 milhões de habitantes dividido pela região coberta pela Caatinga. No caso, 800 mil quilômetros quadrados. Aí eu vou lhe pedir licença, porque o tio Cancão, ele me interferiu aqui umas 2 vezes na última live, mas assim, ó, professor, não utilize mais o termo cancelar, né? O termo correto é to blef, to blim, né? Quando você tiver 2 termos iguais aqui, você faz to blef, to blim entre os zeros. Aí vou pedir licença para falar do meu amigo Bruno Carvalho, né? Porque a aula passada teve um pequeno contratempo com ele, que era para ele falar ploft, cocroft, né? Terminou que ele foi tentar falar aqui, embolou tudo, né? Então aqui quando você for fazer, porque ele fala 33, né? Então quando você for fazer aqui o cancelamento, basta que você fale o que, professor? To blef, to blim ou ploft, cocoft, né? Coisa meio estranha, né? Mas dá certo também. Então, professor, basta que eu cancele, não cancelar mais, que eu faça to blef, to blim entre as quantidades de zeros. Não é isso? Professor, então vai ficar para mim o quê, né? O que é que vai ficar? Vai ficar aqui, ó, a densidade demográfica da região, 200 dividido por 8, né? Então, a densidade demográfica da região são 25 habitantes por quilômetros quadrados. 25 habitantes por quilômetros quadrados. Repare que a questão não é nenhum bicho de 7 cabeças. Pelo contrário, é uma questão boba, né? Então você vê que o Enem também é coisa fácil. Então, meu querido, mesmo que você não soubesse o que fazer na questão, o próprio enunciado, o próprio enunciado, ele já fala para você, ó, dê para mim, dê coisa feia, né? Mas diga para mim qual vai ser a densidade da região em habitantes por quilômetros quadrados. Era só você fazer a razãozinha, ó, quantidade de habitantes e a área da região coberta. No caso, deu 25, né? Resposta é o item D de bucéfalo. Então, o item D, resposta correta da nossa segunda questãozinha. Item D. Show? Tranquilinho? Quinquinho, posso prosseguir? Posso. Sem cão para nos atrapalhar, vamos para a terceira questão. A terceira questão, ela fala o seguinte. Há um novo impulso para produzir combustível a partir de gordura animal. Rapaz, isso é um pedido, né? Então, animais que estejam com um pouquinho acima do peso, né? Isso daí fala para mim, para Clau, que estamos um pouquinho acima do peso, né? Temos um impulso para produzir combustível, né? Então, a terceira questão, ela fala assim, ó. A, né? O verbo haver de existir.
um novo impulso para produzir combustível a partir de gordura animal. Em abril, a High Plains Bioenergy, olha aí, fala em inglês, inaugurou uma biorefinaria próxima a uma fábrica de processamento de carne suína, em Guinan, Oklahoma. A refinaria converte a gordura do porco, juntamente com o óleo vegetal, em biodiesel, né? Inclusive o biodiesel, para você que não sabe, ele é uma invenção genuinamente cearense. Isso daí eu lhe falo com muito orgulho, porque o professor que desenvolveu o biodiesel foi meu professor, certo? Lá na universidade. Hoje já é falecido, professor Expedito Parente. Então, se o senhor estiver, um grande abraço para o senhor, certo? Grande fera, que infelizmente não patenteou a invenção, mas o biodiesel, ele é genuinamente cearense. Desenvolvido no UFC, certo? A expectativa da fábrica é transformar 14 milhões de quilogramas de banha, eita menino, em 112 milhões de litros de biodiesel. Então, repare que o que esses animais querem fazer é pegar a banha do porco, né, e transformar em biodiesel. Considere que haja uma proporção direta entre a massa de banha transformada e o volume de biodiesel produzido. Para produzir 48 milhões de litros de biodiesel, a massa de banha necessária em quilogramas será de aproximadamente, vamos lá, apagando aqui a luzinha. Professor, mais uma vez, né? O senhor sempre diz, seja uma pessoa organizada. O que é que a questão fornece para você de dados, né? Vamos olhar aqui, ó. Primeiramente, ele te fala o seguinte, que a pretensão da biorefinaria é transformar 14 milhões de quilogramas de banha, então vou falar de 14 milhões de quilogramas, a pretensão é transformar em 112 milhões de litros de biodiesel, né? Aí ele quer saber, ele fala o seguinte, né? Que isso é proporção direta, tranquilinho? Para produzir 48 milhões de litros de biodiesel, a massa de banha necessária em quilogramas será de aproximadamente o quê? Vamos olhar aqui. Então, entenda. Primeiramente, você pegou 14 milhões de quilogramas e converteu em 112 milhões de litros. Foi o primeiro ponto. Agora, eu quero saber, para produzir 48 milhões de litros de biodiesel, 48 milhões de litros de biodiesel, qual vai ser a massa de banha necessária? Professor, se eu não sei quanto é a banha, quanto é a banha, né? Que eu devo ter, eu chamo de quê? De X. X é o valor que eu desejo descobrir. Então, professor, o que é que eu faço mesmo, hein? Só fazer um rapidez simples, né? Então, você vai igualar duas razões. Então, primeiramente, faz a razão entre a quantidade de banha em milhões de quilogramas. Então, você vai ter aqui, ó, 14 milhões sobre X igual a quantidade em milhões de litros de biodiesel. Então, você vai ter 112 milhões sobre 48 milhões, que é o valor que eu desejo descobrir a minha massazinha. Quanto de massa em banha eu devo ter para produzir 48 milhões de litros, né? Então, professor, de antemão, né, 1 milhão vai embora com 1 milhão. Resposta também em milhão, mas no caso, 1 milhão de quilogramas em banho. E agora o que tem que fazer, hein? Primeiramente, dá para simplificar alguma coisa aqui? 112 e 48. É possível simplificar? Vou pedir que eu estou um pouco capenga e tio Campos se aproxime um pouquinho aqui, né? Vou utilizar tio Campos
por 2 minutos. Estudantes, temos aqui a igualdade entre duas razões. Não é isso? Agora o aluno veio, o que ele tem que fazer agora? Sublefe sublinhar, né? É só para cancelar, né? O sublefe sublinhar. Né? Aí no caso, o Bruno Carvalho não pôde falar qual foi a outra. Loft, Coproft. Loft, Totron, que foi a outra. Mas agora veja só, o Bruno Carvalho, aquela pessoa muito querida por nós, né? Mas deixa a mãezinha falando líder de leis, vai ser um bebezinho, parece, cara. Coisa linda, né? Minhas cabeças e canquitos, a simplificação, quando tu tens uma proporção, tu podes imaginar aqui um retângulo, tá certo? Então, quem tiver no caminho desse retângulo, você pode simplificar, claro, quando for possível. Aqui não dá, aqui também não dá, aqui daria, mas eu estou observando é que o 112 ele é um múltiplo de 14. E se você fizer aqui 8 vezes 14, vai dar exatamente 112. Então, aqui, ó, 14 por 14 é 1, 112 por 14 é 8. Então, eu não confio em ti. Confio no cão, quer ver só? 8 vezes 14. 8 vezes 4, 32, vão 3. 8 vezes 1, 8 mais 3, até o jumento sabe. 11. Então, aqui deu 112. Então, de fato, aqui deu 8. Ok? Eu posso sair? Pode. Já te banhei. Após o Coproft que ele fez aqui. Após o Coproft, Coprofar, né? Após ele fazer essa proeza aí, né? Nós vamos obter o que, professor? Nós vamos ter que, agora é só fazer, né? Meios pelos extremos. Então você vai ter 8 que multiplica x igual a 48. Professor, o 8 está multiplicando. Ele passa o quê? Dividindo. Então x é igual a 48 dividido por 8. X é igual a 6. Então a massazinha de 6 milhões de quilogramas era a massa necessária de banha para produzir o quê? 48 milhões de litros. A participação do tio Cantão foi ótima para poder mostrar para o Bruno Carvalho quanto é interessante ele falar 33, né? Então, Bruno, não se chateie, certo? Você é muito querido por nós aqui. Então, a questão de número 3, né? A questãozinha é o gabarito 3, a questão de número 3, né? Então, é o gabarito A. A de a turma K está com você, né? Então, terceira questão, item A, 6 milhões. E, meus queridos, para encerrar a minha participação no dia de cão, nossa quarta questão é uma questãozinha de gráfico, né? E eu vou pegar o gancho do Clau, que ele sempre fala isso para os nossos alunos, né? Que sempre que aparecer gráfico na questão, a resposta da questão ela está no próprio gráfico. Então vamos ler aqui, ó. A suspeita de que haveria uma relação causal entre tabagismo e câncer de pulmão foi levantada pela primeira vez a partir de observações clínicas. Para testar essa possível associação, foram conduzidos inúmeros estudos epidemiológicos. Dentre esses, houve o estudo do número de casos de câncer em relação ao número de cigarros consumidos por dia, cujos resultados são mostrados no gráfico a seguir. Mostra o gráfico, Quinquinho. Olhe para o gráfico. Então você tem aqui casos de câncer pulmonar em números de cigarros consumidos diariamente. Tranquilinho? De acordo com as informações do gráfico, é possível afirmar o quê, né? Então, meus queridos, primeiramente, você observa que existe uma certa constância, não é isso? Que um valor permanece constante, por exemplo, quem consome de 1 a 14 cigarros por dia, né? Então tem uma probabilidade de 20 casos de câncer de pulmão. Quem consome em média de 1 a 14 cigarros por dia. Só que a informação também é curiosa, porque se você for analisar, pessoas que nunca fumaram, né? Quem nunca fumou, aqui no gráfico, já é possível enxergar o seguinte, ó. Que quem nunca fumou cigarro, os casos de câncer está entre um valor que fica oscilando entre 1 e entre 10. Então, um valor que já está acima de 0. Então, mesmo quem nunca fumou na vida, de acordo com o gráfico aqui, é possível que adquira câncer de pulmão, né? Então, você já percebe que você não fumar não lhe deixa desatinado. E você também repara
que pessoas que consomem de 15 a 24 cigarros por dia também têm uma constância, né, com relação ao número de casos. Então, quem fuma de 1 a 14 cigarros dá em média 20 casos de câncer pulmonar, e quem fuma de 15 a 24 cigarros também dá uma média de 50 casos de câncer de pulmão. Né? Então, meus queridos, no item A ele pergunta: o consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas inversamente proporcionais. Primeiramente, isso daí é contrário à ideia, né? Mesmo que o gráfico mostre que quem não fuma também pode adquirir o câncer, mas ele mostra em contrapartida também que quem fuma é mais propenso a adquirir câncer. Então, não posso dizer que pessoas que no caso, câncer de pulmão e consumo de cigarro são inversos, pelo contrário, né? Nesse caso aqui, por esse gráfico, não seria possível nem você ter uma noção de proporcionalidade, né? Porque se você for reparar, os valores permanecem constantes. Então, quem fuma de 1 a 14 cigarros tem um valor constante para essa quantidade de cigarros. E quem fuma de 15 a 24 cigarros também tem um valor constante. Então, como os valores são constantes, é complicado você estabelecer uma questão de proporção, se são inversamente ou diretamente proporcionais. Seguindo, né? Item B fala: o consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas que não se relacionam. Se não se relacionassem, o gráfico não estaria aqui, né? Então, item B também já é falso. Haja visto que o nosso gráfico ele é de casos de câncer de pulmão e número de cigarros consumidos, né? O item C: o consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas diretamente proporcionais. Que foi o que eu acabei de lhe dizer? Que como os valores no gráfico são valores constantes, como você tem uma constância que aparece mais uma vez entre quem fuma de 1 a 14 cigarros e entre quem fuma de 15 a 24 cigarros, não é possível você estabelecer uma noção de proporcionalidade. Não é possível você afirmar se eles são diretamente ou se eles são inversamente proporcionais. O item D: uma pessoa não fumante certamente nunca será diagnosticada com câncer de pulmão. Acabamos de falar isso, né? Aqui mostra no gráfico uma pessoa que nunca fumou, mas o valor de casos de câncer de pulmão fica no valor acima de 0, né? Então, o item D também é falso. E o item E: o consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas que estão relacionadas. Sim, estão, mas sem proporcionalidade. Ótimo. Então, você repara pelo gráfico que casos de câncer de pulmão e número de cigarros consumidos por dia têm relação. E ele mostra que à medida que você aumenta o consumo de cigarros diariamente, você também aumenta o número de casos. Mas isso não quer dizer que eles sejam diretamente, porque os valores permanecem constantes, né? Então, são grandezas que estão relacionadas sim, mas que elas não têm entre si nenhuma proporcionalidade. Show de bola. Lucas. Aliás, eu vou até ser redundante. Passa matemática. Vou até ser redundante, viu? Mais uma aula espetacular nesse sábado, dia 5 de maio, uma alusão que nós fazemos ao Dia Nacional da Matemática. Aliás, a legião de Luquetes e Luquitos aí está grande. Parabéns a vocês que têm o professor Lucas como a pessoa que prepara você na física e, lógico, que também utilizará ferramentas matemáticas, tá? Temos ali o nosso amigo o Diego Dantas, é isso? Acho que é isso mesmo. Isaac Dantas, pronto. Ele é seu fã de carteirinha, tá? Então, parabéns também ao Isaac, parabéns à Natasha, que está aí conosco. E o professor Lucas está encerrando a participação com o assunto de razão e proporção, que é um assunto muito importante, claro, na matemática, na física também, muito importante. Vocês irão ver na overdose de química, aqui no cálculo estequiométrico também é assim, de suma importância. Claudiano, que sabe matemática, física, biologia e química, ele falou assim, ó, sim, é importante sim, né? Então, vamos ter em breve uma overdose somente com química. Mas, por enquanto, eu digo a você que semana que vem, mais ou menos neste horário, já vai estar rolando uma overdose de história.
O Quinquinho, o meu filho, né, ele vai estar conosco aqui no comando, já que ele faz faculdade de História, ele vai estar comandando um grupo seleto de professores da turma K. Nanda Mota, André Rosa, Jéssica Souza, Fernando Costa, Ronaldo Pinho, Ídolo Gomes e Thiago Cavalcante. Então, estes 7 professores estarão conosco sábado que vem, às 3 da tarde, para uma overdose de história. Isso no YouTube da turma K. Porque na sequência, 5 da tarde, entra Manuel Lessa, Espanhol com Lacá, sempre ele e algum convidado, pelo Facebook, na fanpage da Turma K, de 5 às 6 da tarde. Nessa quarta-feira que vem, eu vou estar com o professor Daniel Mascarenhas para encerrar a semana especial Dia da Matemática. Vou na quarta-feira estar com o Daniel Mascarenhas aqui no Campus Show. Sexta-feira eu vou estar no Campus Alone, sozinho aqui, às 8h30 da noite, fazendo uma aula especial sobre operações com arcos trigonométricos. Titio Saturno, ele vai voltar conosco daqui a pouquinho. Ele vai estar às 6 da tarde, antecipando-se ali ao Antônio José. Ele vai ensinar o pessoal que quer aprender função afim. Antônio José, inclusive, foi meu professor, certo? No 3º ano do USP. O cara é muito bom. Então não perca o AJ com a frase clássica dele, né? A matemática é linda. Né? Então, e aí o que é a J. Antônio José também. Pode ser o quê? Aprovação já. Né? Ele vai se botar. Então, Lucas, meu querido, fica à vontade. O microfone é seu para se despedir da galera de hoje. Queridos, muito obrigado pela audiência, né? Você que aguenta o professor Lucas cheio de germes aqui, passando com os amigos dele, né? Eu digo. Aos meus alunos do Felipe dos Santos, né? Que sempre estão aí sem deixar a caminhada, sempre acompanhando a gente, tá? Vocês realmente vão aproximar a gente. São alunos do Cristo, né? Dionísio Torres, Cristo do Sul, Cristo do Benfica. Grande abraço, certo? Galera lá do FVEST também, grande abraço. O povo da Paz do Sara também, nem se fala, né? Um fraterno abraço em todos. E o Isaac, né, que é o fã de carteira número 1. Um beijo, meu querido. Muito obrigado. Estamos juntos. Então, se você quer aprender física, que é negócio fácil, e matemática também, que é negócio fácil, vem pra cá. Vem pra cá, voltamos já.